cura, mais cura chegará até você. Se tão somente eu tocar na orla do teu manto, eu sei que a cura sobre mim virá. Se tão somente eu tocar em ti, se tão somente eu te contemplar, diante de tua face, ó Deus, me rendo. Chegou a hora de me abrir de vez. Não há como esconder de ti quem sou. Não posso mascarar a minha dor. Pode mudar, Senhor, pode mudar o que preciso. Pode mexer no que tiver que ser. Hoje eu decido estar completamente em tuas mãos, Senhor. O grito de minha alma agora eu dou. Curado e liberto em nome de Jesus. Eu sou. A decisão em mim é radical. Vou me lançar no sobrenatural. Eu quero a revolução do teu poder em mim, Senhor. A cura hoje em mim se faz real. Eu tomo posse, exerço minha fé e te adoro, meu Jesus, por tudo que a decisão em mim é radical. Vou me lançar no sobrenatural. Eu quero a revolução do teu poder em mim, Senhor. A cura hoje em mim se faz real. Aleluia. E te adoro, meu Jesus, por tudo que tu és. E te adoro, meu Jesus, por tudo que. E te adoro, meu Jesus, por e te adoro, meu Jesus, por tudo que tu Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Atenção, emissoras interligadas à Rede Popular de Rádios. Rádio Fonte de Central Carapina, Rádio Popular Planalto Serrano, Rádio Cultura de Jardim Carapina, Rádio Popular de Novo Horizonte, Rádio Educadora Talento de Palmeiras e Rádio Digi Gospel. A partir de agora, está formada a grande rede de rádios para o programa Falando de Jesus. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende.
Quando a gente tenta algo aqui, nada acontece como a gente quer. É como agarrar o vento à mão, é como escolher na escuridão o que fazer. Ai, ai, quando a gente pensa que vai dar e finalmente nos realizar, a gente finge que tá tudo bem, mas fica triste, não diz a ninguém. Que vida triste temos que levar, sempre sozinho em meio à multidão. As coisas acontecem sem dizer que a alegria vem no amanhecer, vem no amanhecer. Tentar com Cristo é bem melhor. A noite é dia pra escolher. Minha alma canta em meio à luz do meu amado Jesus. Rede Popular de Rádio agora na Serra, são exatamente 18 horas, uma excelente tarde para você nesse dia de quarta-feira, exatamente quarta-feira, 8 de fevereiro do ano de 2017, com muita alegria e satisfação, agradecendo desde já o nosso bom Deus e o seu eterno amado Filho Jesus Cristo, que Ele permitiu e pela sua vontade nós estamos aqui para fazer a apresentação mais uma vez do programa Falando de Jesus. Hoje quarta-feira, tempo nublado, já caiu alguns pingos de chuvas. Eu espero que toda a Grande Serra pode estar recebendo essas bênçãos de Deus, ou até mesmo todo o Espírito Santo possa estar recebendo as bênçãos que Deus derrama do céu sobre as nossas cabeças, sobre as nossas famílias, sobre os nossos trabalhos, sobre os nossos problemas, sobre as nossas dificuldades, sobre as nossas aflições, sobre as nossas dores, enfim, que o Senhor possa derramar todas as sortes de bênção, aquilo que nós não merecemos, mas o nosso Deus Pai, Ele é misericordioso, Ele é insistente, Ele é persistente, porque Ele nos ama ao ponto de dar o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer numa cruz por mim e por você. Estamos aguardando a chegada do mensageiro. Nós sabemos, você que está fora do Brasil, você que está também no Brasil, mas em outros estados aqui brasileiro, devido a alguns problemas que estamos passando aqui exatamente no Espírito Santo. Então alguns mensageiros, eles estão impossibilitados porque eles dependem de transporte coletivo e aí às vezes não dá para ele complementar a agenda aqui no programa Falando de Jesus, e aí então com certeza é justificado até mesmo a sua ausência devido a essa locomoção, porque o programa Falando de Jesus é sim do estúdio central da Rede Popular de Rádio, transmitindo para todo o município da Serra, transmitindo também para algumas cidades do Espírito Santo, transmitindo para alguns estados brasileiros e também para alguns países através das outras rádios afiliadas, alinhadas a nós. Por isso, exatamente, estamos aguardando ainda há tempo, talvez, a chegada do mensageiro. Hoje tardamos a nossa abertura, tardamos a nossa entrada para saudar as comunidades, porque tão gostoso, maravilhoso é quando nós já estamos vendo, já recebendo a bênção do pastor, ou do mensageiro, ou do presbítero, ou do obreiro, ou do missionário ou missionária, quando ele já está aqui, por qual nós já identificamos, já confirmamos a presença dele. Mas até agora o nosso irmão Wilson, da Igreja Monte Sião de Nova Carapina, ainda não chegou aqui no estúdio. Nós vamos abrir a nossa programação, porque nós temos um compromisso de colocar
a palavra de Deus exatamente para você, para mim, para que todos nós possamos aprender, que todos nós possamos nos corrigir, para que nós todos possamos voltar ao primeiro amor, podemos voltar a fazer aliança. Então, às vezes nós ficamos impedidos de colocar ao vivo o mensageiro, você que nos assiste pela TV Popular, ok? Você que nos ouve pelo site, você que nos ouve nas comunidades, você que está aí próximo de uma caixa de som na sua casa. Então, daqui a pouquinho, com certeza, no tempo hábito, se o mensageiro ainda não assim chegar, de repente, ele arruma uma locomoção e possa chegar até aqui a tempo. Se caso ele não chegar, com certeza nós vamos estar ouvindo a palavra que Deus tem para mim, para você, nesta tarde maravilhosa, com tudo o que está acontecendo no Espírito Santo, mas eu quero saber que é Deus o único que é realmente permissor de tudo que está acontecendo, não que seja a vontade dele. A vontade dele é que nós amamos um outro, a vontade dele é que nós o adoramos em espírito e vontade, em verdade, a vontade dele é que nós vivemos em união, em comunhão com todos, mas ele permite que as pessoas elas escolham exatamente aquilo que é o bem para ela. E o que nós estamos passando, nós agradecemos em primeiro lugar a Deus, porque Ele tem a chave, Ele tem o poder, Ele tem o controle de tudo abaixo do céu e acima do céu. Por isso vamos agradecer a Deus exatamente por tudo que está acontecendo, ok? Lamentavelmente sabemos que algumas vidas se foram, sabemos que algumas lojas foram saqueadas, mas o que Deus falou na sua palavra está se cumprindo, que nos fins dos tempos seria olho por olho, dente por dente, se defendendo e atacando, e assim está se cumprindo a profecia que Deus deixa escrito na sua palavra. Ele quer a nossa redenção, Ele quer nos salvar, mas às vezes nós não aceitamos exatamente o que o homem quer. E às vezes, se nós não aceitamos o que o homem não quer, como que vamos aceitar as coisas de Deus? Aquele Deus que nós não vimos, aquele Deus que nós não estamos tocando nele, aquele Deus que ele é soberano. Então, por isso eu agradeço a Deus por tudo que está acontecendo, porque ele sabe a hora certa e vai usar o seu Espírito Santo, ele vai usar os seus anjos para fazer a intervenção na hora que for preciso. Agora na Serra são 18 horas e 6 minutos, 18 e 6. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza, obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família começa em qualquer
de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. A minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Com a promoção Suas Compras Valem Mais, você pode ganhar R$200 mil. Tá. Glórias a Jesus. 5. Vamos ler a partir do versículo 16, que diz assim: Digo, porém, andai em... E não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não está debaixo da lei. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja pode estar sentada. Graças a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que vive e reina hoje e para todo sempre, que está presente neste lugar, sondando o seu coração, sondando o meu coração, sondando a minha mente, a sua mente. Amém? E já processando exatamente aquilo que nós precisamos ouvir.
e não aquilo que nós queremos ouvir. E o que que nós queremos ouvir? Queremos ouvir que as portas vão se abrir amanhã. Nós queremos ouvir que o Senhor vai dar uma grande bênção financeira para nós. Não é isso? Nós queremos ouvir que as esposas vão ficar submissas. Que os maridos vão amar as esposas. Como Cristo amou a igreja. Né? Que os nossos filhos serão profetas. Que nossos filhos serão grandes pregadores. Que nossos filhos serão bem-sucedidos. Se esquecendo que tudo isso está condicionado à obediência à palavra de Deus. Amém? A Bíblia nos traz muitas promessas. E Deus está aí para cumprir todas as promessas dele. Mas observa que todas as promessas de Deus está condicionada à obediência à palavra dele. Se fizeres isso, se andar desta maneira, se fizeres isso, fizeres aquilo, te abençoarei, te prosperarei, te darei, serei inimigo dos teus inimigos, adversário dos teus adversários. Mas ele condiciona primeiro. A condição nunca é pregado, já repararam? Sempre é pregado as bênçãos. Nunca é pregado as condições. Bom, o texto que nós lemos, eu tenho buscado uma compreensão melhor dele. E eu converso muito com Deus, dentro da minha simplicidade, não porque sou digno, porque sou merecedor, mas porque a palavra do Senhor diz, em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei. Ele fala também em Jeremias 29:13, me buscareis e me achareis com buscar de todo o coração. E ontem eu tive, através da misericórdia de Deus, o prazer de ver Deus. Que isso, pastor? Você viu Deus? Vi. E muitas pessoas veem, mas não enxergam. Pastor, mas o Senhor falou que Deus é luz inacessível. Eu vou provar que Deus está na tua frente, mas que muitas das vezes você não enxerga. E não enxergamos porque a palavra fala que o carnal não discerne aquilo que é espiritual, mas o espiritual discerne aquilo que é espiritual. A palavra fala, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, que o diabo, o vosso adversário, está ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então a Bíblia está falando que Satanás, as pessoas elas dizem assim, o diabo está debaixo do meu pé. O diabo já foi vencido na cruz do Calvário. Eu não quero aqui enfatizar, não quero aqui endeusar ou colocar Satanás num pedestal. Mas a palavra fala que Daniel clamou. Ele levantou um clamor a Deus. E 21 dias depois esse clamor chegou a Daniel, essa resposta. E Daniel falou, Senhor, já faz 21 dias que eu clamei. E o Senhor ele fala assim, Daniel, na mesma hora que você clamou, eu enviei a resposta. Mas houve batalha nos céus, a qual tive que enviar Miguel para guerrear, para que a resposta chegasse até você. Você tem noção quem é Miguel? Chefe do exército angelical, que guerreia à frente dos anjos ali. Miguel guerreou com Satanás 21 dias. Miguel é puro, ele não tem pecado. Ele assiste diante de Deus. Ele guerreou 21 dias com Satanás. Satanás é qualquer coisa? Satanás ele enrolou, ele ludibriou, ele enganou 1/3 dos anjos do céu, que não tinham dor, que não tinham tristeza, que não tinham filhos para sustentar, que não tinha esposa, marido, porque casamento é complicado, não é isso? Não tinha sol, não tinha essa preocupação toda de chuva, de temporal, não tinha contas para pagar, que estavam debaixo da glória de Deus, o diabo enganou. A palavra fala que a perseguição contra a igreja será tamanha, que o Senhor precisará enviar Miguel para guerrear novamente, porque a palavra fala em Apocalipse 12:7, houve batalha no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão, seus anjos, Satanás. Então as pessoas elas subestimam Satanás. Eu quero dizer que se unir eu, você e todas as igrejas sérias da terra, e até as não sérias também, e nós formos guerrear contra Satanás, o diabo vai prevalecer. Que isso, pastor? Sim. Mas se nós formos guerrear contra Satanás, com o Espírito Santo de Deus presente nas nossas vidas, nós vamos prevalecer. Porque o único que tem poder para desfazer as obras de Satanás é o Senhor. E só tem uma maneira das trevas ser dissipada, é sermos luz. A imunidade contra as trevas é a presença do Espírito Santo de Deus. Está inserido no contexto que eu vou pregar.
Isso é muito fácil de você compreender quando você olha para a passagem do endemoniado de Gadá. Observa bem a passagem, vê que quando Jesus entra naquela cidade, o demônio brada. Ele dá um brado, ele fala: que temos nós contigo, Jesus, servo do Deus Altíssimo? E é verdade que não tem nada com ele, porque a palavra fala lá que 2 Coríntios 6, que comunhão há entre a luz e trevas? Não há comunhão, mas aonde há luz, as trevas são dissipadas. Observa que Jesus não chegou na cidade de Gadá e foi direto: eu te repreendo, sai dele. Não, Jesus só entrou na cidade. Ele precisava passar pelaquela cidade. O demônio bradou: que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? E o que o demônio fala? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ou seja, o que atormentou Satanás, o que foi que atormentou os demônios que estavam naquele homem? Eu vou te dizer o que atormentou. No capítulo 3 de Mateus, no versículo 13, mostra Jesus sendo batizado. E a palavra fala que saindo da água, João Batista viu o Espírito Santo vindo sobre ele em forma de fogo. O Espírito Santo entrou e o Espírito Santo permaneceu em Jesus Cristo. O Espírito Santo entrou na sua vida. Ele tem que permanecer na sua vida, para que a sua vida seja um incômodo para as trevas, não as trevas um incômodo para a sua vida. A presença do Espírito Santo estava em Cristo. Já que nos expulsa, permite entrar nos porcos. Jesus falou alguma coisa de expulsar? Não. Mas a presença do Espírito Santo em Cristo fez com que as trevas batessem em retirada. Pode entrar nos porcos. Quem crê que ali tinha manada de vacas, diga amém. Será que não tinha vacas ali no meio daqueles fazendeiros? Quem crê que tinha vaca lá, diga amém. Tinha vaca. Quem crê que tinha cachorro? Cavalo? Jegue? Jumento? Dromedário? Vocês creem que tinha isso? Por que o demônio quis entrar no porco? Porque o porco é aquele que você dá um banho nele, você limpa ele, ele volta para a lama. E quem é que os demônios procuram para habitar? É aquele que gosta de viver em meio ao pecado. Gosta de viver em meio às podridões da carne. Então, quando uma pessoa é liberta, o demônio é hospedeiro. Ele tem que entrar em outra. Ele vai procurar aqueles que não consagram a sua vida. Aqueles que não andam em espírito em verdade. Aqueles que vêm na igreja, dão glória a Deus, dão aleluia, chora, diz que vai mudar, mas sai daqui e permanece da mesma maneira. É esse que os demônios vão buscar. Mas o que eu quero destacar é que a presença do Espírito Santo em Cristo fez com que aqueles demônios batessem em retirada. Tem demônios agindo na sua casa. Tem espírito de contenda. Tem espírito de confusão. Tem demônios agindo na vida do seu filho. Tem demônios agindo na sua saúde. Tem demônios agindo na sua saúde espiritual, porque você não consegue ler Bíblia, você não consegue orar, você não consegue buscar. Mas hoje, no posicionamento que você tomar com Deus, novamente o céu pode se abrir. O Espírito Santo, como veio em Cristo, vir em você, aleluia, te encher nesse momento, te restaurar, te vivificar, fazer em você o que diz a palavra de Deus: sal da terra, luz do mundo, cidade edificada sobre o monte, de maneira que quando você pisar na tua casa, os demônios vão dizer, ainda que você não escute, mas eles vão dizer nas regiões celestes: eu não tenho parte contigo. E ele vai bater em retirada, porque o demônio não tem parte com quem é luz, e quem é luz não tem parte com as trevas. Então, muitas pessoas estão pedindo oração, muitas pessoas estão clamando, muitas pessoas estão desesperadas: ora por mim, pastor, quero saber o que está acontecendo na minha vida, está assim, está assado. É a ausência do Espírito Santo de Deus. Se encha hoje da graça, se encha hoje do Espírito, e quando você bater na tua casa, chegar lá, pisar os pés, vai ter duas opções para o diabo: sair ou sair. Não vai ter opção para ele. Porque Jesus fala, amados irmãos, em Gálatas 5,16, e de pregar o evangelho, não é isso? Vos dou poder para curar serpentes, para pisar serpentes, escorpião, não é isso? Toda hierarquia maligna, ainda que beba alguma coisa mortífera, nenhum mal sucederá. E logo ele é assunto aos céus, não é isso que diz o texto? Quando ele acaba de dizer isso, ele é assunto aos céus, ele é levado aos céus. O discípulo sai e começa a operar sinais e maravilhas, e está escrito: e ia o Senhor com eles, cooperando em toda obra. Peraí, o Senhor não tinha sido assunto aos céus? Como o texto fala que o Senhor ia com eles? Porque o Senhor está com todo aquele que crê. E bem-aventurado que não viu e creu. Então, quando eu digo para você que você pode ver Deus, eu não estou falando ver Deus, não é isso?
aquela coisa, aquela sarça que não se consome, isso pode acontecer? Pode, mas isso requer nível espiritual. Mas vê Deus, quando você passa todo um dia e deita para descansar, aonde esteve Deus? Ele te guardou durante todo o dia. Quando você vê o pão na tua mesa que não falta, quando você vê adversidades, tribulações que parece que você não vai resistir, e depois você passou por ela, Deus esteve ali. E por que eu digo que eu vi Deus? Porque eu fui acometido esta madrugada de uma grande enfermidade. E a impressão que eu tive é que realmente eu ia morrer. E acredite, irmão, no que eu vou falar para você, eu não tenho medo da morte. Morrer para mim hoje é lucro. E o viver é Cristo. Mas pensa numa dor, já senti essa dor antes. Não foi rins, não foi nada. Foi na minha cabeça. Muita dor. O meu olho ele cresceu 4 vezes de tamanho. Eu queria bater a cabeça na parede. Eu tomei tudo que você pode imaginar de analgésico, a dor não passou, ela só aumentava. Até que eu dobrei o meu joelho e falei, Senhor, se eu acho graça diante dos teus olhos, e se aquilo que sai da minha boca provém de ti, e tu tens um propósito na minha vida, e bem sei que muitas das vezes eu mesmo, Senhor Deus, procuro frustrar esse propósito na minha vida por causa do dia a dia, corre aqui, faz isso, faz aquilo, eu tenho que estar mais empenhado na sua obra. Mas se o Senhor tem um propósito na minha vida e o que sai da minha boca provém de ti, me anestesia, porque eu conheço essa dor. E sei, Senhor Deus, que se eu for procurar um médico, eu ficarei internado. Eu sei que eu passarei por vários procedimentos cirúrgicos. Eu não sei nem se eu suportarei passar por tudo isso de novo. Então que o Senhor me anestesie, que o Senhor me tire essa dor. E fiz um propósito, eu com o Senhor naquele momento, que esse propósito diz respeito a mim e ao Senhor. Que se Ele fizesse isso por mim, eu cumpriria esse propósito. O Senhor me anestesiou e eu dormi. E o meu olho, que parecia chama de fogo, de tão vermelho, de tão inchado, ele amanheceu branquinho, ele amanheceu bonitinho. E nós passamos a manhã toda cortando galhos de árvore na casa de uma irmã que caiu uma árvore e tomou a casa dela toda. Nós passamos a manhã toda ali cortando, fazendo. Então eu posso dizer para você que eu não vi luz brilhar, eu não vi anjo aparecer, mas eu vi Deus agindo na minha vida. E o que acontece muito nas nossas vidas, que nós desprezamos o que Deus faz. Nós não enxergamos as grandes maravilhas que Deus faz, mas enxergamos uma pequena luta, enxergamos uma pequena dificuldade, emprestamos a nossa boca para Satanás, murmuramos, reclamamos e não entendemos que são miríades e miríades e miríades de demônio, tantos que são incontáveis aos nossos olhos, e Deus tem nos livrado a cada dia, e isso nós não temos reparado, não temos percebido. Todo mundo está falando de crise, a crise, a crise, a crise, a crise. Quem aqui deixou de comer hoje? Quem aqui não vai ter onde dormir? Quem aqui não tem o que vestir? Tem crise no mundo, mas a palavra fala, Pai, vos dei a minha palavra e o mundo os odiou, mas porque não sou desse mundo, eles também não são. Então tem crise no mundo, mas no mundo celestial não há crise, e Deus suprirá toda a nossa necessidade em glória. Mas a palavra mostra que o Senhor nos deu uma mente, e essa mente, ela tem intelectos. Por exemplo, o Senhor nos deu a capacidade de pensar. Quando a palavra fala, façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança, as pessoas pensam que Deus fez igual, que você vai olhar para Deus, ele vai ser assim, igual a mim, que Deus vai olhar para Deus, vai ser igual a você. Tem pessoas que são altas, tem pessoas que são baixas, tem pessoas que são louras, tem pessoas que são morenas, tem pessoas que são negras, tem pessoas que têm olho azul, tem olho castanho. Ninguém é igual a ninguém. Ninguém. A Adriana não se parece com ninguém aqui nessa igreja, a não ser com os traços da mãe dela. Eu não me pareço com ninguém aqui dentro desta igreja. Mas quando fala da imagem e semelhança de Deus, é a capacidade de ter intelecto, capacidade de pensar, capacidade de decidir, capacidade de amar, capacidade de se entristecer, de chorar, de ter sentimentos. E isso é algo maravilhoso que Deus nos deu. Ele nos deu toda essa condição de analisar, de calcular, de planejar. Tudo isso Ele nos deu. Mas junto com isso, Ele também nos deu livre arbítrio. Ele nos deu livre arbítrio. E o ser humano pegou este livre arbítrio e usou contra ele próprio.
Porque quando Adão peca, Deus não foi prejudicado em nada. Deus continua sendo Deus até os dias de hoje. Quem se prejudicou? Adão. Ele mesmo se prejudicou, Eva mesmo se prejudicou. Quando eu erro, quando você erra, quando eu peco, você peca. Quando tomamos decisão errada, não prejudicamos Deus em nada. Ah, mas fez isso, aconteceu aquilo, e por causa disso fulano não vai mais para a igreja, ou Beltrano, isso prejudicou a obra. Não prejudicou. A obra de Deus, querido, a obra de Deus é perfeita. Ele sabe todas as coisas, Ele conhece todas as coisas. Ele é soberano. Ele tem a terra como estrado dos seus pés. Salmo 139 diz que Ele conhece todas as coisas. Então, amados irmãos, prestem bem atenção. Um homem pega esse livre-arbítrio e permite que Satanás venha tomar conta desses sentidos. O diabo entrou no poder de decisão do homem, porque o homem deixou. O diabo domina o intelecto, a mente humana e até os desejos humanos. O diabo consegue controlar, ele consegue dominar e te leva a erros. Te leva a erros de decisão, te leva a erros conjugais, te leva a erros familiares, te leva a erros profissionais, que trazem consequências terríveis, e essas consequências faz com que você fique fraco, faz com que você deixe de caminhar, porque você quer ver uma coisa terrível é um conflito conjugal. Conflito conjugal te derruba, você fica fraco em todas as áreas, a depressão toma conta de você, a angústia toma conta de você, mas a palavra fala no Salmo 139, quando estávamos sendo entretecidos no ventre de nossas mães, o Senhor tinha escrevido a nossa vida em um livro. Será que Deus não escreveu nesse livro a tua esposa? Será que Ele não escreveu no seu livro o seu esposo? E será que quando Deus escreveu o seu esposo, a sua esposa, era para você viver essa luta? Não, você está passando essa luta, porque não foi a escolha do Espírito Santo para você, foi a tua escolha. A tua escolha te trouxe dor. A tua escolha te fez chorar. E por conta da tua escolha, você tem dificuldade de se firmar. Então, amados irmãos, quando a palavra fala andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. A concupiscência da carne é a predisposição de pecar, é o diabo maquinando o pecado na sua mente, é o diabo usando uma imagem numa televisão, a imagem de uma novela, a imagem de um filme, a imagem de um vídeo, a imagem de um Facebook, para aquela imagem despertar na sua mente o desejo de pecar, ou usar a palavra de alguém, usar a amizade de alguém, alguém se aproximar de você, falar algo que venha no seu coração desejar também aquilo, que venha persuadi-lo a pecar, que venha persuadi-lo a errar. Isto chama-se concupiscência da carne. Então a concupiscência da carne, podemos dizer que é a operação de Satanás, a operação do maligno na minha mente e na sua mente. Quando ele fala, não cumprireis a concupiscência da carne, ele quer dizer, não permita que o diabo domine no seu intelecto, não permita que ele domine na sua mente, não permita que ele se crie na tua mente, que ele se crie no teu coração, não permita que ele desperte sentimento em você, que venha se afastar da minha presença, não permita que ele desperte sentimento em você, que venha fazer você buscar o pecado, que venha fazer você ir atrás do pecado. Então não cumpra essa concupiscência, não alimenta ela, não dê brecha para o diabo. Mas antes ele fala, como que eu vou fazer isso? Andando em espírito. E aqui que vem a compreensão melhor do texto. Senhor, o que é isso? Porque a gente pensa que andar em espírito é não faltar culto. A gente pensa que andar em espírito é não passar nenhum dia sem ler Bíblia. É não passar nenhum dia sem orar. Que a gente pensa que é oração, que a gente ora 5 minutos. Não, hoje eu orei. Isso não é andar em espírito. Sabe por que não é andar em espírito? Porque até os dias de hoje, os judeus, ele pega a sua Torá, ele fica diante do muro, desta maneira, lendo ela por longas horas. Pode estar sol, pode estar chuva. Se tiver chuva, você pode ver na internet. Eles botam um chapelão grandão, e a chuva caindo, eles ficam com a Bíblia ali, com a Torá, lendo ela horas e horas. E nem por isso são espirituais. Eles ficam ali de longas horas de joelho, orando, 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 e nem por isso são espirituais.
Nicodemos era um homem que orava longas horas. Nicodemos era um homem que ensinava, ele era príncipe em Israel, ele era chefe de uma sinagoga, ele estava sendo preparado para ser um sacerdote. E quando ele vem ter com Cristo, fala: Senhor, bem sei que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode realizar tais milagres se não for vindo da parte de Deus. Ele olha para Nicodemos e fala: Nicodemos, em verdade te digo que necessário te é nascer de novo. Aquele homem orava. Aquele homem tinha os pergaminhos na ponta da sua língua. E aí ele olha e fala: Senhor, como posso entrar no ventre de minha mãe e nascer de novo? O que é que o Senhor fala? Nicodemos, se te falo de coisas terrenas, tu não compreende? Dirá se eu te falar de coisas espirituais. O Senhor está falando que aquele homem não tinha um espírito para discernir o espiritual, mas é um homem que lia. Então Nicodemos era um homem religioso, mas era um homem que não tinha o espírito. Tem muitas pessoas dentro da igreja religiosas, não faltam culto, lê a sua Bíblia, faz as suas orações, mas elas não são pessoas espirituais. Elas são religiosas, mas não têm discernimento espiritual. Elas são religiosas, mas não sabem quanto que aquela ação é maligna, não sabe que aquilo ali é Satanás, não sabe que a luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Não conhece Mateus 10:36, que diz que os inimigos do homem serão seus próprios familiares, mas não no sentido de ser inimigo, mas o diabo vai usar quem está perto, porque se uma pessoa passar lá fora e te xingar de tudo que é nome, e você nunca viu aquela pessoa, você vai se chocar, mas você vai falar: isso é uma pessoa louca, uma pessoa endemoniada, está ali, eu nem conheço. Mas se vier da tua casa, da tua família, do teu convívio, da tua parentela, isso vai te ferir. Mas quem é espiritual discerne o que é espiritual e não faz o jogo do diabo. Ele tem discernimento espiritual. E tem pessoas que são religiosos, mas que não têm esse discernimento. Então tudo parte para a força do braço, tudo questiona, tudo debate, não quer levar desaforo, mas são pessoas religiosas. Nicodemos era assim. Fala: Nicodemos, te digo, necessário te nascer da água. A água é o quê? A palavra. E do Espírito. Ele não tinha. Então a gente está achando que andar no Espírito é estar aqui. Andar no Espírito, amados irmãos, é participar da escola bíblica dominical. Andar no Espírito é trazer o meu parente para a igreja. Não. Quando você anda no Espírito, você consegue compreender a voz do Espírito. Quando você anda no Espírito, você consegue compreender o mover do Espírito. Quando você anda no Espírito, você compreende as revelações do Espírito. Quando você anda no Espírito, você enxerga o que está além da letra. Quando você anda no Espírito, você não bate de frente com ninguém, humanamente falando. Quando você anda na carne, você usa a força da sua voz, você usa a força do seu braço. Quando você anda no Espírito, a tua ferramenta de guerra é joelho e cara no chão. Então, pastor, não estou entendendo mais nada. Eu leio Bíblia, eu oro, você lê Bíblia. Você ora, você está na igreja, mas você ainda é iracundo. Você não está no Espírito. Você ainda porfia, fala mal um do outro. Você não está no Espírito. Você ainda pensa nas coisas dessa terra. Você não está no Espírito. Você ainda tem mágoa, rancor, ódio no seu coração. Você não está no Espírito. O passado está vivo dentro do teu coração. Você não está no Espírito. Você quer o mal do seu irmão. Você tem sentimento faccioso. Você tem sentimento de vingança. Você não está no Espírito. O Espírito, ele é definido em Tiago por 2 tipos de sentimento. Ele vai falar que onde há facção, onde há contenda, onde há inveja, tá? Onde há inveja, contenda, sentimento faccioso, essa sabedoria ela é terrena, animal e diabólica. Então, se tem contenda na tua vida, se tem contenda na tua casa, se tem contenda na tua família, se há sentimento faccioso, ou seja, aonde tem um jogando o outro contra o outro, você está no meio, você tem facilidade de persuadir uma pessoa contra a outra. Aonde você tem inveja do que o teu irmão tem, do que o teu irmão faz, do que ele fala, isso gera uma inveja dentro do teu coração. A Bíblia diz, não eu, que essa sabedoria é terrena, animal e diabólica. E quantos religiosos têm esse sentimento? Quantos têm Bíblia, quantos oram, quantos participam, quantos têm serviço, mas têm esse sentimento. Mas ele fala que a sabedoria que vem do alto, está lá em Tiago 3, essa sabedoria que vem do alto, ela é primeiramente pura. Depois ela é tratável. Depois ela é longânima. Depois ela é benigna.
cheia de misericórdia, de amor, sem hipocrisia e sem parcialidade. Eu gosto muito dessa questão sem hipocrisia e depois sem parcialidade. Sem hipocrisia e aí, Sandro, como é que tá, meu irmão? Tô junto contigo, tô orando, a gente vai vencer, tal, não sei o que lá, e chegar aqui, pô, cara, o Sandro tá assim, sabe por quê? Isso é Deus, cara, olha a vida dele, isso é Deus, deixa Deus trabalhar, rapaz, deixa ele para lá. Os irmãos estão compreendendo? Hipocrisia, porque eu cheguei para ele, tô contigo, você vai se levantar, e por trás dele eu. E o que é sem parcialidade? Sem parcialidade é o seguinte: eu amo o meu pai, está por aí. Mas se o meu pai estiver errado, eu vou pelo certo. Eu amo a minha mãe, mas se minha mãe estiver errada, eu vou pelo certo. Eu amo meus irmãos, mas se meus irmãos estiver errado, eu vou pelo certo. Por exemplo, eu tenho grande amizade com a Adriana e tenho grande amizade com a Vanessa. E existe um problema entre a Vanessa e entre a Adriana. Mas eu conheço a Adriana há muito mais tempo do que eu conheço a Vanessa. Há muito tempo que a gente se conhece, não é isso? Bastante tempo. Mas por eu conhecer ela há mais tempo, eu não vou julgar pela situação, eu vou dar razão a Adriana. Isto chama-se parcialidade. E a Bíblia fala que temos que ser imparcial. Eu vou julgar pelo certo. Então essa sabedoria que vem do alto. Mas a maioria das pessoas que estão dentro da igreja, a maioria não tem essa sabedoria. Então, pastor, o que é andar em espírito? Andar em espírito e não andar na carne significa entregar o meu poder de decisão para Cristo. Significa entregar a minha vontade para Cristo. O meu querer a Cristo. Significa permitir que o Espírito Santo venha fazer morada na minha vida, para que a condução das minhas mãos seja dele, para que o mover dos meus lábios seja dele, para que aquilo que os meus olhos possam visualizar seja dele, para que os meus projetos sejam os dele, para que a minha vida, os meus passos sejam dele. Aonde quer que eu te mandar, irás. O que eu mandar você fazer, farás. O que eu mandar você dizer, dirás. Andar em espírito significa permitir que o Espírito Santo venha fazer morada no meu coração e fazer com que todas as minhas vontades humanas, a qual Satanás exercia um tipo de influência ou de domínio, venha morrer, onde literalmente eu venha permitir que todas as minhas ações dentro da minha casa, no meu trabalho, na igreja, onde quer que eu esteja, seja ações que venha retratar a imagem de Cristo, que venha retratar a vontade de Cristo. Ou seja, em resumo, andar no Espírito é permitir que o Espírito Santo condicione a sua vida à vontade absoluta de Deus. Por exemplo, Senhor, eu estou orando a Ti aqui, porque eu quero que aquilo ali aconteça. Usa alguém. E aí o Senhor vai e usa alguém. Você está num lugar, alguém chega para você e fala, olha, assim te diz o Senhor, Deus não está nesse negócio. Não especificou o que é, mas não está nesse negócio. A única coisa que você estava orando é pelo aquele negócio. A primeira reação que temos está repreendido, isso não é de Deus. É ou não é? E você vai buscar outra pessoa, Deus vai dizer que não está nesse negócio. Está repreendido, teu coração não aceita, ele se fecha, porque o teu coração quer aquele negócio. Mas a palavra fala que enganoso e falha o coração do homem. E você vai até outro, e Deus usa, e Deus vai te dar um sonho. Esse sonho não foi de Deus. E aí chega uma pessoa, e fala, ó, Deus é contigo. Eu vejo Deus abrindo a porta, você crê e embarca naquilo que está ali. As 3 respostas de Deus foi contrária à sua vontade. 99,9% da vontade de Deus na nossa vida vai contra a minha e a sua vontade. Porque a minha e a sua vontade está condicionada a um coração falho, a um coração enganoso, a um coração que tem nele a raiz maligna, que tem poder de manipular a nossa mente, ou de manipular as coisas à nossa volta, para que nós venhamos ver Deus em tudo. E quando o nosso coração está cego, quando o nosso coração quer muito alguma coisa, ele nos cega. E há caminhos que para o homem parecem ser direito, mas o final dele é caminho de morte, como diz a palavra de Deus. Então a maior prova que nós não estamos em espírito, é que nós ainda decidimos por nós mesmos.
Nós ainda enxergamos por nós mesmos. Nós enxergamos uma situação e nós julgamos aquela situação à luz do nosso entendimento. A gente fala, situação é essa, situação é aquilo, aquele está errado, aquela está errada. Aonde na verdade só o Senhor poderia julgar aquela situação, se ela é certa ou se ela é errada. Nós ainda compramos casa onde nós queremos. Nós ainda abrimos negócio quando queremos. Nós ainda viajamos, fazemos tudo o que nós queremos. Mas Tiago fala uma coisa interessante. Tiago fala assim, olha, não podemos dizer, vou para aquele país, me estabelecerei lá, prosperarei lá. Não podemos dizer, vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque isto é maligno. Está escrito em Tiago. Se não me falar a memória, capítulo 4. Devemos proceder desta maneira. Se assim o Senhor quiser, farei. Se assim o Senhor quiser, irei. Se assim o Senhor quiser, tomarei a decisão. Isto é andar em espírito. Senhor, eu queria muito ir morar na minha terra natal, mas eu não quero. Ah, o Senhor não quis, ele é ruim. O Senhor não quis, olha só, me entristeci. Não, o Senhor não quis para te preservar, porque ele falou não, é porque lá você sofreria. Porque a palavra fala que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Ah, só que eu quero me casar com esse rapaz, eu quero me casar com essa moça, eu quero. E tudo vai contra. Há lutas, há dificuldades, há discussão, tudo vai contra. Deus está falando por diversas maneiras para você que ele não está nisso. Eu vou lá e me caso, a minha vida vira um inferno. Eu vou culpar quem? Deus. Senhor, por quê? Eu te sirvo, eu faço, aconteço. Porque você estava na carne, e na carne tu não ouviu a voz do meu espírito. Você não ouviu a voz. Você estava tão carnal, você estava tão decidido naquilo que você queria, que você não condicionou o teu coração a ouvir a minha voz. Andar em espírito significa fazer exatamente aquilo que o Senhor quer da minha vida. Não fazer da minha vida o que eu quero. Não fazer da minha vida o que o meu coração quer. Não comprar o que eu quero, não viajar para onde eu quero, não fazer com a minha esposa o que eu quero, com meu filho como eu quero, com o seu esposo o que você quer, mas fazer aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Uma mulher que não é submissa ao seu esposo, ela pode ser quase uma beata dentro da igreja, ela não está em espírito. Porque se ela tivesse em espírito, havia submissão na vida dela. Porque a palavra fala que a mulher de Deus é submissa. Se o homem não ama a sua esposa, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, esse homem pode ser tudo dentro da igreja, mas ele não tem o Espírito Santo de Deus. Ele é um beato, ele é um religioso. Se as pessoas têm mágoa, se as pessoas falam mais das outras, ela não tem o Espírito Santo de Deus. Então, andar em espírito é falar, andar, agir, decidir por Cristo. Por exemplo, Tiago estava em sua casa, Filipe, ou melhor dizendo. A Bíblia não diz se ele estava cansado, o que ele estava fazendo, mas a palavra fala que o anjo se manifestou para ele e falou, Filipe, vá para Jerusalém, para o caminho que desce de Gaza, e lá te direi o que fazer. A palavra fala que imediatamente ele largou tudo, e ele foi. Amém? Andar no Espírito é Abraão com a vida que ele tinha, porque o pai de Abraão era muito rico, e Deus fala para ele assim, ó, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te enviar. E Abraão largar tudo e ir. Isso é andar em Espírito. Andar em Espírito é exatamente isso. Andar em Espírito, amados irmãos, é aqueles discípulos com barco, com rede, com tudo, outros fazendo o seu trabalho, Jesus se manifestar e falar com eles assim, segue-me. E a palavra fala, eles largar tudo e seguir Jesus. Andar em espírito é o Senhor falar para Pedro, Pedro, está chegando o dia de você deixar o seu tabernáculo, ou seja, está chegando o dia em que você vai morrer, e na sua morte glorificarei o meu nome. E Pedro morrer feliz, porque o Senhor falou que na morte dele, o nome dele seria glorificado. Então é para a glória do teu nome, Senhor, morrerei. E quando foram levantar Pedro, crucificado, Pedro dá um brado, ele fala que ele não é digno de morrer como o salvador dele. E Pedro foi o único discípulo que foi crucificado de cabeça para baixo. Teve prazer na morte, por quê? Porque a vontade do Espírito Santo de Deus. A vontade de Deus não nos dá prazer. A vontade de Deus não nos agrada. Mas temos sofrido, temos chorado, temos lamentado, exatamente
por não querer que o Senhor decida por nós. E não querer que o Senhor decida por nós significa não andar no Espírito. Porque quando o Senhor toma as rédeas da tua vida, quando o Senhor toma a sua mente, toma o seu coração e tudo que você faz está condicionado à direção de Deus, significa que você está entregando o seu caminho ao Senhor. E que você está confiando nele, certo de que o mais Ele fará. Quando você entrega verdadeiramente a sua vida, os seus projetos, os seus planos, o seu intelecto, a sua mente, os seus sentimentos diante do Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, está dizendo, você está se cumprindo o que a palavra fala, Cristo morreu, logo todos morreram. E se você morrer para a tua vontade, se você morrer para o teu eu, para as tuas vaidades, para aquilo que não glorifica o nome do Senhor, se cumpre Colossenses 3, que diz, se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são do alto. Não pode ressuscitar com Cristo aquele que não morre por Cristo. Só ressuscita aquele que morre. Que morte é essa? A morte da minha vontade, a morte do meu intelecto, a morte da minha mente, a morte do meu poder de decisão, porque toda a minha decisão é por Cristo e entreguei a Ele. Isto significa andar, viver em Espírito. Eu só faço o que o Espírito me condiciona. Porque o Espírito Santo de Deus, quando está no meu coração, quando Ele toma conta do meu intelecto, da minha mente, o Espírito Santo não vai permitir que eu tenha mágoa. O Espírito Santo não vai permitir que eu tenha ódio. O Espírito Santo não vai permitir que pensamentos imundos tomem conta da mente que Ele domina. Então choramos, nos lamentamos, nos entristecemos. Estamos pagando preço altos em nossa vida. Conjugalmente, profissionalmente, financeiramente, por decisões que tomamos lá atrás, na certeza, na convicção que Deus estava no negócio, mas que hoje vemos que estava tudo, menos Deus. Porque quando tem Deus, você põe a mão, prospera. Quando tem Deus, você bota a planta do teu pé, abençoa. Quando tem Deus, o diabo vem por um caminho e foge por 7. Quando tem Deus, inimigos vêm contra ti e foge ferido diante de ti. Se tem lamento, se tem choro, se tem pranto, se as coisas estão afundando na sua vida, pode olhar que a decisão não tem sido de Deus. Servo do Senhor, movido pelo Espírito, passa lutas, passa dificuldade, passa. Mas as lutas, a dificuldade que ele passa, é para condicionar, é para levá-lo a uma experiência cada vez maior com Deus. Foi uma luta comer legume e água, sim ou não? Daniel, foi. Porque o rei queria dar os manjares para ele. O rei queria dar o melhor da carne, o melhor do manjar. Mas quando você vai estudar a fundo, você vai ver que a única coisa que não era consagrada a deuses na Babilônia era a água e os legumes. Por isso Daniel comeu água e legumes. Foi fácil? Não. Daniel matou a carne? Matou. Mas quando Daniel se dispõe a andar na vontade de Deus, a matar a sua carne, a matar o seu desejo, a matar a sua vontade, quando ele é jogado na cova dos leões, os leões não tiveram poder, não tiveram ação contra Daniel, e isso é uma coisa tão lógica de você perceber, porque o rei ele chega para ele e fala assim, Daniel, dá-se o caso do Deus ao qual você continuamente serve, ter te livrado da boca do leão, da cova dos leões. Olha o que o rei fala, Daniel, do Deus ao qual você continuamente serve. Aonde Daniel estava, aquele rei via que Daniel servia a Deus. E Daniel ele fala, ó rei, vive para sempre, porque o meu Deus não achou falha em mim contra ti, nem pecado em mim contra ele. Onde habita o Espírito, não habita o pecado. Por isso ele enviou o seu anjo e fechou a boca do leão. Mas a revelação mais tremenda que eu vejo nesse texto é que leão é um ser carnívoro. Daniel estava em espírito. Então quando o Senhor fala para mim e para você andar em espírito, eu acredito que Ele está associando esse texto com Gálatas 5, com 1 Pedro 5, versículo 8, o diabo, o vosso adversário, está bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Se você andar na carne, se você andar na concupiscência, se você andar no pecado, o leão vai te pegar, ele vai te estraçalhar. Ele vai estraçalhar o teu casamento, ele vai estraçalhar a tua saúde, ele vai estraçalhar a tua vida profissional, ele vai te levar à morte física e à morte espiritual. Mas se você andar no Espírito, este leão
não tem poder sobre a sua vida. Andar no Espírito significa abrir mão hoje do nosso livre-arbítrio. Entregar esse livre-arbítrio na mão de Cristo. Falarei se o Senhor me mandar falar. Irei se o Senhor me mandar ir. Comprarei se o Senhor mandar eu comprar. Pregarei se o Senhor me mandar pregar. Tocarei se o Senhor me mandar tocar. Me relacionarei se o Senhor mandar eu me relacionar. Casarei se o Senhor mandar me casar. Ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus, andar em espírito, amados irmãos, é você ser um profeta de Deus, um profeta do Senhor, e o Senhor falar para você: levanta, vem comigo, e botar você na porta de um prostíbulo, com as mulheres mais terríveis que existia na época, prostitutas de alto nível, e falar assim: vai lá dentro, paga lá, escolhe uma mulher, e agora, Senhor, case com ela. Senhor, case com ela. Tá bom, Senhor, se casar. Depois essa mulher largar ele, voltar para a prostituição, se prostituir muito mais, envergonhar o nome dele. E depois que ela está lá no prostíbulo, que ela está lá tudo, essa mulher ser leiloada, essa mulher ser vendida, e o Senhor falar para ele assim: ó, pegue todo o seu dinheiro, vende tudo que você tem, e vá lá e compre ela de volta. Mas, Senhor, vá lá e compre ela. E você imagina alguém falando: quanto você dá? Eu dou 20, eu dou 30, e o preço máximo da mulher seria 50, um exemplo. E ele chega lá, vender tudo o que ele tem, vamos supor que deu aí 100 mil reais, e ele grita lá para acabar com tudo: eu dou 100 mil reais por ela, e comprar sua esposa de volta, e ter filhos com ela e amá-la. O que eu faço agora, Senhor? Case com ela de novo. É um absurdo aos olhos humanos, sim ou não? Mas Deus fez com Oséias. E Oséias obedeceu. E depois o Senhor traz o entendimento. Sabe por que eu mandei você fazer isso, Oséias? Porque eu tirei o meu povo da prostituição. Eu tirei o meu povo do pecado. E o meu povo voltou a pecar. Saiu da minha presença. Fez todas as abominações, se prostituiu com outros deuses, com os pecados. Mas eu vou comprar esse povo de novo. E eu serei cabeça desse povo. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. E quando que essa profecia de Oséias se cumpriu? Foi quando Cristo, na cruz do Calvário, pagou o mais alto preço por mim e por você. Andar em espírito é: Senhor, se possível, passe de mim este cálice, mas tão somente cumpra a sua vontade. A minha vontade é que você passe por isso. E Jesus passou por isso. Então, andar em espírito é andar no centro da vontade de Deus. Não é sentar numa igreja, não é dar glória a Deus, aleluia, não é ler Bíblia, não é orar. Isso tudo faz parte. Mas é você olhar nas suas palavras, na sua decisão, no seu comportamento, no seu temperamento, os frutos do Espírito. Observa que quando ele fala andar em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, ele dá toda a característica da carne. As obras da carne são manifestas quais são? Prostituição. Quantos crentes dentro da igreja dando glória a Deus, aleluia, estão em prostituição, mas diz que tem o espírito? Lascívia, que é os pecados relacionados ao sexo. Impurezas. Tem crente que não perde Big Brother. Aquilo é uma impureza. Mulheres nuas, mulheres peladas, palavreado pesado, briga, confusão, não perde. Isso são impurezas. Amém? Impurezas, vídeos, piadas, vídeos que mandam, que denigram a imagem de alguém, são impurezas. Muitas pessoas que acham que tem o Espírito estão inseridos nisso. A palavra do Senhor, amados irmãos, vai dizer ali uma coisa: ah não, eu não vejo pornografia, eu não estou em prostituição, mas ele vai dizer assim: olha, aqueles que estão em porfia, que falam mal um do outro. Eu glorifico a Deus que na igreja não tem fofoca, né? Não existe lugar que tenha mais fofoca do que a igreja. Mas a palavra fala que não pode andar em porfia.
emulações. Aí vem aqui, olha, ira, peleja, dissensões, inimizades. Tem isso na igreja, sim ou não? Está inserido na vida do crente, sim ou não? Então ele está dando característica. Olha, se você identificar algum desses pontos na sua vida, tu está na carne. O Senhor está nos ajudando, está usando Paulo poderosamente. Ele está dando aqui uma lista de coisas que, se eu encontrar uma delas na minha vida, eu estou na carne, não estou no espírito. E depois ele termina falando assim, glutonaria, bebedice. Tem crente que come excomungalmente. Ele não está comendo porque ele precisa comer. Ele está comendo porque é gostoso, ele quer fazer igual o camelo, ele quer botar o máximo para dentro, depois passar mal. É pecado, diz a Bíblia. É pecado. Você não come para ter prazer, você come para sobreviver. E muitas pessoas estão enfermas. E muitas já morreram com enfermidade por causa da boca. Então, amados irmãos, presta atenção no que ele vai falar. Porque o fruto do Espírito é. Está aqui, vem comigo aqui, olha, estamos em Gálatas 5. Vamos aqui no versículo 20. Na verdade, 22. Mas o fruto do Espírito é. Não é são. É. Quando ele fala que o fruto do Espírito são, seria assim, olha, o fruto do Espírito são caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, temperança, fé, mansidão. São, significa que se eu tivesse algum deles na minha vida, pelo menos um dele, caracterizava que eu tinha o Espírito Santo de Deus. Mas quando ele fala, o fruto do Espírito é, significa que eu não tenho que achar um para caracterizar que o Espírito está na minha vida. Eu tenho que achar todos. Porque